Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Canal Ciência e Meio Ambiente, biólogo Igor Maquieira aqui. E hoje nós vamos esclarecer aí o que a mídia está divulgando, né? Embarcando nesses dados aí como sendo o ano mais quente de sempre. Agora colocaram como sendo 2023 o ano mais quente em 125 mil anos. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vem comigo, vamos junto, vamos acompanhar aqui. Então, quase todos os meios de comunicação, como eu afirmei, estão divulgando isso daí, né? Talvez um preparativo para a próxima COP ou qualquer reunião dessa aí. Mas, contudo, porém, entretanto, a afirmação é evidente, é clara, que é sem fundamento, por uma série de razões. Primeiro, quem criou essa chamada temperatura média global fomos nós, os seres humanos. Tá? Então não existe esse negócio de temperatura média global, isso é uma coisa entre aspas. E mesmo agora, quando a gente tem uma cobertura de estações meteorológicas, né, da medição, que muitos podem pensar assim, puxa, é bem eficaz, né, ele é bem é muito grande, né, cobre várias regiões. Não é assim, pelo contrário, ela é bem escassa, tá? Antes dos satélites praticamente a gente não tinha dados fora ali dos Estados Unidos, da Europa e de algumas outras áreas construídas, né? Então esses dados são bem recentes, tá? O registro de temperaturas que temos está totalmente corrompido. Isso já foi divulgado aqui 2 vezes, né, que não segue nem os padrões determinados pelo órgão oficial dos Estados Unidos. Já foi divulgado isso aqui, né? Então estão contaminados principalmente pelas ilhas urbanas de calor e datam apenas do final do século XIX. Então nós temos variações naturais, incluindo o ENSO, né? El Niño, Laninha, mas, por exemplo, aqui citando o El Niño, atividade vulcânica, como ocorreu com o vulcão Tongarunga Rapai, que foi um dos fatores para essa elevação das temperaturas globais, também já foi explicado aqui, e podem facilmente causar essas oscilações de 1 grau ou mais, né? De ano para ano, de década para década. Porém, nós temos os proxies históricos, né? Os dados históricos, sendo didático aqui para vocês entenderem, não tem uma resolução precisa para captá-las, apenas dá uma ideia dessas temperaturas médias ao longo de décadas e até séculos, muitas delas passando, são chamados dados de reanálise, que passam, o que é isso? Dados de reanálise, passam justamente por modelagem. Muitas das vezes essas modelagens sofrem ajustes e infelizmente esses ajustes, esses dados são massageados, são torturados até condizer ali, né? Ele vai condizer ali com justamente com o que a pessoa quer, no caso ali os alarmistas do clima. Consequentemente, não é possível comparar o período de um ano atual com o clima em geral, digamos, por exemplo, há 2.000 anos ou mais, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente esquecer todas essas objeções teóricas, porque a evidência climática que temos é esmagadora e diz justamente que o clima tem sido muito mais quente do que agora, né? Ou seja, foi muito mais quente no passado do que agora. E não vou entrar aqui em dados tão extensivos, são dados até recentes. Por quê? Para um planeta de 4,7 bilhões de anos, eu estou falando aqui dos últimos 11 mil anos mais ou menos, né? Desde o fim da era glacial. Então vocês podem ver aí o registro da Groenlândia Ice Core, né? Das temperaturas nos últimos 10.000 anos, e vocês podem perceber nesse estudo aqui do Halley, né, o que? Nós temos o período quente minoano,
quente romano, período quente medieval, pequena idade do gelo, e aqui justamente esse tracinho aqui, né, onde nós estamos. Então vocês podem notar, né, que falar de 125 mil anos, né, é bem estranho, né, bem estranho. E quando a gente vai e pega esses dados, a gente vê que esses dados foram citados numa reunião, tá? E foram consultados 7 cientistas do clima, e eles citaram esses dados aí, sendo apoiados justamente pela ONU e todo mundo que vocês já conhecem. Então aqui justamente 95 a 10 mil. Notem que antes também, né, antes do período quente do ano aqui, Groenlândia, tivemos períodos muito mais quentes do que o atual. Quem diz isso? Igor Maqueira? Não, estou repassando os dados da pesquisa aqui do Halley. Quando a gente pega o Ártico, eu já demonstrei vários dados aqui, gente, tá? Apenas aqui alguns dados para desconstruir, né, essa coisa aí que divulgaram que não tem o menor sentido, não tem precedente para isso aí. Muitos outros estudos confirmam que as tendências de temperatura encontradas nos núcleos de gelo da Groenlândia também existem em outros locais do Ártico. Por exemplo, o Briner et al., esqueci de colocar o ano aqui, é 2016, tá? Analisaram uma ampla seleção de indicadores no Ártico canadense e na Groenlândia e identificaram um declínio prolongado nas temperaturas nos últimos 3 mil anos, né? Então a gente nota aqui, né? Olha aqui, ó, 4, 3, ó. A gente traçar aqui uma barrinha, né? 3 até agora. Então a gente nota claramente, não precisa ser um expertise na área, uma queda nessas temperaturas, né? E demonstra também, né, que aqui nessa região do Ártico, notem, né, chegando a quase 1 grau aqui, né, arredondando, a mais do que agora, né? Eles também pegaram o manto de gelo aqui, tá? O manto de gelo da Groenlândia cresceu desde então, né? Vocês podem ver aqui, né, o crescimento, né, aqui também. E as temperaturas, por exemplo, na Rússia, né, parte da Rússia ali, as temperaturas do verão estavam entre 2,5 graus e 7 graus mais altas há 7 mil anos no norte da Rússia, né? Vocês podem ver isso aqui, publicado na revista aqui, né, na Quaternary Research. E outros estudos indicam que as temperaturas na Rússia central eram 2 graus Celsius mais altas há cerca de 5 mil anos. Está aí também o registro do abstract, né, o resumo do artigo, demonstrando justamente, né, a datação por radiocarbono, né, de macrofósseis aí do Ártico, né? As temperaturas também estavam entre 1 grau e 3 graus Celsius e meio mais altas há 4.500 anos na região do Báltico, né? Então tá aqui, ó, climate change during the Holocene, né, past 12 mil years, né, 12 mil anos. Então, há cerca de 4.500 anos, aqui, ó, grifado para vocês aqui o trecho, né, de 1 a 3 graus Celsius e meio mais alto do que agora. Aqui na Islândia, né, durante meados do Holoceno, algumas das atuais calotas polares da Islândia derreteram completamente, né? Isso registro aí publicado, vocês podem acessar no Science Direct, demonstrando também isso daí. Enquanto isso, restos de uma floresta de 3 mil anos sob o derretimento das geleiras islandesas, tá,
confirmam que o clima costumava ser muito mais quente, né? Vocês podem ver aqui, ó, Iceland Review, tá? Então aqui, ó, 4 de dezembro de 2017, demonstrando também que esses dados que eles publicaram aí não têm o menor sentido. Estudos de anéis de árvores também, oferecendo fortes evidências de que as temperaturas das montanhas brancas da Califórnia nos Alpes eram 2 graus Celsius mais altas do que agora, entre 5.000 anos e 2.200 anos antes de Cristo, né? Demonstrando também, é importante citar isso, que o CO2 não controla a temperatura global, né? Você que está chegando agora aqui no canal. América do Norte, ampla evidência de que os glaciares do Alasca eram bem mais pequenos do que são agora na Idade Média, o que é facilmente comprovado pelos restos de carbono das florestas datados dessa altura aí, né? Aqui a tradução não deu sentido, datados justamente dessa época, melhor dizendo, que estão a ser descobertos à medida que o gelo derrete, né? Um dos exemplos que eles adoram citar é Mendenhall, tá? Então, isso daqui, essa parte das florestas que vem aparecendo, né, parte dessas florestas por causa do derretimento, demonstra que já tivemos, se tinha floresta lá, o clima estava bem mais quente do que agora. Existem alguns livros, né, também a respeito disso, estudos, por exemplo, do Dr. Christian Schulze, né, acho que é assim a pronúncia, que a conclusão dele foi qual? Né? Que justamente, ó, posições avançadas subsequentes, provavelmente por volta do ano 500 a.C., bem como entre 1650 e 1850 depois, os glaciares dos Alpes recuperaram uma extensão estimada na região de Glockner em cerca de 5 vezes o mínimo da idade do bronze, né? Ou seja, o mínimo da idade do bronze, quando todos os mais pequenos tinham desaparecido, ou seja, não tinha praticamente gelo nenhum naquela área. Essa conclusão também é apoiada pela recente descoberta de árvores com 4.000 anos de idade na borda de um glaciar suíço, pelo ilustre geólogo Dr. Christian Schulze. Outras pesquisas incluindo a descoberta de um passe suíço, né, um passe, uma passagem, né, descoberto de neve ali há 2.000 anos, exposição de árvores mais antigas sob a geleira Tierva, na Suíça, onde pesquisas sugerem que na época do Império Romano as geleiras eram menores do que hoje, há 7.000 anos provavelmente nem existiam, né? Aqui os links. Antigos canteiros de plantas datados por radiocarbono de 5.000 anos atrás estão sendo descobertos à medida que a geleira caia, recua nos Andes peruanos, segundo o glaciologista Lonnie Thompson, que também analisou núcleos de gelo de outra geleira, a Huascarán, né? Huascarán, no centro-norte dos Andes do Peru, e descobriu o clima foi mais quente de 8.400 a 5.200 anos antes do presente e que esfriou gradualmente, culminando com a pequena idade do gelo entre 200 e 500 anos antes do presente. Outra pesquisa do Jardim Botânico de Sawyer, que estuda linhas de árvores, anéis de árvores, né, nos Andes, chegou à conclusão semelhante. Durante o período de 7.500 anos, né, as temperaturas de 3.000 anos subiram cerca de 2 graus Celsius ou mais, causando outra mudança ascendente na linha da floresta, né, reduzindo assim a área ocupada pelo campo situado no alto dos Andes. Finalmente, por volta de 2.900, houve uma redução notável da temperatura que marcou o último movimento descendente dos cinturões de floresta e campos situados nos altos dos Andes para posições atuais. Então, a reconstrução do clima do passado também da Nova Zelândia, né, pela NIWA, usando uma ampla variedade de proxies, indicaram um clima também mais quente do que agora, há cerca de 3.000 anos atrás. Então, nós temos alguns comentários, o link está aqui, ó, passando o cursor do mouse. As condições mais quentes do presente ocorreram entre 10 e 6.000 anos, com temperaturas de cerca de 1 grau acima dos valores modernos. Este clima mais quente era ameno, com ventos fracos e florestas exuberantes, né? Então, a paleoclimatologia indica uma redução da temperatura após 7.000 anos,
com o ressurgimento de pequenos eventos glaciais nos Alpes do Sul em 5.000. Então essas semelhanças entre as mudanças climáticas na Nova Zelândia durante o último milênio, usando os anéis de árvores, né, estudos de Cook et al. 2002, foram comparados ao período quente medieval do hemisfério norte à pequena idade do gelo, né, estudos de Lamb, 1965. Evidências mais diretas vêm da geleira Francis Joseph. O historiador Brian Fagan descreveu as mudanças dessa geleira em seu livro A Pequena Idade do Gelo. Então, a mesma coisa aqui também, né, falando das marés, das temperaturas, né, tudo isso bem evidenciado. Então, aqui demonstrando a parte da Nova Zelândia, né, demonstrando as temperaturas, né, aqui, pegando aqui de 0 a 25, né, ou de 25 a 0, né, demonstrando as temperaturas mais altas do que o atual aqui, né, por volta de 10, 5, a quase 5.000 anos atrás, isso com dados da Nova Zelândia, né. Eu finalizo por aqui, mas eu deixo aquela pergunta que não quer calar, né. Não viram isso? Para afirmar que é o mais quente em 125.000 anos? E aqui foram só alguns dadozinhos, hein? Tem muito, mas muito mais, né? Estão escolhendo dados a dedo? Fica a pergunta, para corroborar isso daí? Esquisito. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, compartilhe bastante. Inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Tá ok? Forte abraço, muito obrigado pela presença, tamo junto.